Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finanças Organizadas. Eu sou Oswaldo Santana e hoje eu vou te mostrar como que você pode proteger o seu patrimônio, principalmente quando o assunto é Brasil, que infelizmente o Brasil é um país um pouco arriscado para se investir, a instabilidade financeira e política aqui no nosso país é muito grande, então a gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente possa proteger o nosso patrimônio e ter maiores retornos ao longo do tempo. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode fazer a diversificação do seu patrimônio. Eu vou te mostrar algumas teses, algumas formas de se fazer isso. É claro que não existe nenhuma regra, cada caso é um caso e você precisa entender qual que é o seu caso, qual que é o seu objetivo, para que você consiga fazer uma diversificação eficiente da sua carteira ou dos seus investimentos de uma forma geral. Antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você faz a diversificação do seu patrimônio? Como que você faz isso? Deixa aqui embaixo nos comentários para que a gente possa discutir um pouco melhor sobre esse tema. E começando especificamente na teoria da diversificação, a gente precisa explicar o seguinte: existe uma diferença entre diversificação e pulverização de ativos de investimentos. Às vezes, em algum lugar você pode ver que é importante você pulverizar a sua carteira, todos os seus investimentos, mas não é muito bem isso. O que acontece? Quando a gente começa a diversificar a nossa carteira, você vai ver que existem muitas opções para você fazer isso. Então você escolhe um ativo, dois ativos de cada setor, escolhe diferentes investimentos e aí você acaba tendo muitas opções. Se você, por um acaso, escolher muitas opções, você vai estar fazendo a pulverização da sua carteira. Por exemplo, 40, 50 ativos dentro da sua carteira de ações, às vezes você tem lá 10 investimentos de renda fixa, não tem muita necessidade de fazer isso. Então você tem que ter esse cuidado para que você não pulverize totalmente a sua carteira, porque aí não vai estar adiantando muita coisa. Você vai achar que está diminuindo o risco da sua carteira, mas na verdade você vai estar reduzindo as suas chances de obter algum lucro ou algum ganho ao longo do tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa separar é essa parte de diversificação e de pulverização. E eu vou mostrar para vocês no final do vídeo a forma como eu diversifico a minha carteira de investimentos. Eu vou mostrar para vocês como que eu divido, como que eu separo, e eu já gostaria de deixar muito bem claro que é a forma como eu faço essa minha gestão do patrimônio, gestão de investimentos. Isso pode não ser apropriado para o seu perfil e para os seus objetivos, que é justamente nesse ponto que você precisa ter atenção. Os seus objetivos e o seu perfil de investidor precisam ser respeitados na hora de você fazer a diversificação. Porque não adianta, se você tem um perfil pouco agressivo, digamos assim, um perfil mais conservador, não adianta você querer diversificar muito em ações, em fundos imobiliários, porque você não vai ficar muito confortável com aquela situação, com toda aquela exposição e variação que a renda variável possui. É claro que você pode ter um pouco do seu patrimônio investido, mas dependendo de como que é o seu perfil, não é muito a sua praia. Então você pode ficar de fora dessa questão. Apesar de eu acreditar que a gente pode ir aos poucos introduzindo e colocando o nosso pezinho um pouquinho em cada investimento para que a gente consiga ter maiores ganhos ao longo do tempo. E os seus objetivos também são importantes você definir, porque, por exemplo, às vezes você tem um objetivo de comprar alguma casa, algum carro, por exemplo, daqui a 2 anos. Você tem um dinheiro já, uma parte do dinheiro, e você quer comprar, por exemplo, daqui a 2 anos. Você não vai diversificar tanto esse patrimônio, até porque 2 anos é um prazo muito curto. Então, o recomendado é que você coloque a maioria dessa parte desse dinheiro em uma renda fixa para que você não seja tão exposto à variação do mercado. Então, dependendo do seu objetivo, você vai conseguir ver ali a melhor forma de diversificar o seu patrimônio. Às vezes, você tem um objetivo de obter ganhos no futuro. Por exemplo, viver de dividendos daqui a 10, 15 anos. Então, você pode pegar e fazer uma carteira diversificada em fundos imobiliários
e ações em crescimento, por exemplo, que aí daqui a 10 e 15 anos você já vai ter um patrimônio já consolidado nesses investimentos e você vai conseguir ter esses retornos satisfatórios que você propôs para a sua vida e para o seu objetivo. Então é muito importante que você conheça qual que é o seu perfil, quais são os seus objetivos, para que a diversificação não vire um problema. A diversificação é uma solução para o seu patrimônio, para proteger o seu dinheiro ao longo do tempo e evitar que você perca muito dinheiro e perca muitas oportunidades. A diversificação, ela vai diminuir o risco da sua carteira. Ela não vai conseguir inibir nenhum risco, porque em nenhum investimento a gente consegue fazer isso. Até o investimento mais seguro do Brasil, que hoje, por exemplo, é o Tesouro Direto, existe um risco mínimo, mas existe. Então não faça a sua diversificação achando que você vai zerar o risco da sua carteira, porque isso é impossível no mundo dos investimentos. O que você consegue fazer é mitigar e reduzir os riscos e a variação dos ativos que compõem o seu patrimônio. Um detalhe importante que a gente precisa destacar sobre a diversificação, que às vezes a gente fica muito focado apenas nessa área de investimentos, bolsa de valores, renda fixa, renda variável, e a gente acredita que a gente deve diversificar somente nessas áreas. Mas na verdade, a gente também pode implementar a diversificação em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, às vezes você tem um trabalho que você é carteira assinada, por exemplo. Se você buscar uma outra fonte de renda, isso também é uma diversificação. Você está diversificando a sua fonte de renda. Então você não fica preso apenas ao seu salário fixo, que você, na teoria, receberia todo mês. Se acontecer alguma emergência, você precisa ter de onde tirar parte do seu custo para se manter durante um período. Isso já entra um pouco também na parte de reserva de emergência, mas também é aplicado na renda extra, que é uma parte importante para você diversificar a sua renda. Às vezes, você também investe, não no mundo dos investimentos em bolsa de valores, mas, por exemplo, você tem algumas casas, alguns imóveis para alugar, lojas, edifícios comerciais, enfim, você não está exposto muito a esse mundo de renda variável, mas você tem um ou outro imóvel. Isso também é um ponto de atenção que você precisa ter, porque se você investir o seu dinheiro apenas em imóveis, mesmo que você tenha uma quantidade já suficiente para te manter por um período, por exemplo, você tem 10, 15 casas alugadas, mas se vir uma crise, por exemplo, no setor imobiliário que possa vir a afetar os seus rendimentos, de repente isso possa reduzir em 50%, 80%, e você se via confiante recebendo esses rendimentos dos aluguéis e de uma hora para outra isso desaparece e você não tem mais inquilinos. E aí, como que você vai administrar essa questão se você não tiver outras fontes de renda, outros investimentos, se você não tiver uma reserva de emergência? Então isso pode vir a causar muitos problemas para você e sua família. Então a diversificação ela pode ser feita em várias áreas da nossa vida. Ela é mais voltada realmente para a área dos investimentos, para que a gente esteja preparado para crises, proteja a nossa carteira de oscilações que são normais, mas existem oscilações que, dependendo da situação, acontecem em um único setor. Por exemplo, uma crise hídrica, como a gente tem vivido atualmente em alguns pontos do nosso país, está afetando bastante as empresas de energia elétrica, porque as hidrelétricas não estão em pleno funcionamento, as energias não estão sendo geradas amplamente, então está tendo um impacto por conta da falta de chuva. Então imagine todo o seu patrimônio exposto somente a empresas de energia elétrica. Com certeza você teria um impacto grande. Então agora eu vou te mostrar como que eu faço a diversificação da minha carteira. Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é só apertar esse botãozinho vermelho logo aqui abaixo do vídeo. Se você estiver gostando desse conteúdo, deixar o seu like, isso é muito importante para a gente, para o nosso canal. Primeiro, eu volto a destacar o seguinte, é o que eu falei lá no início do vídeo. Essa minha diversificação, ela só é válida para mim, não é válida para você, não é válida para outras pessoas,
Porque a minha filosofia de investimento é diferente da sua, é diferente da dele e assim por diante. Não existe nenhuma regra e isso não é uma recomendação. Isso apenas eu estou te mostrando como que eu faço a minha diversificação e de repente você pode pegar algum ensinamento, algum insight para você fazer também a diversificação da sua carteira. E para começar, eu preciso de explicar qual que é o meu objetivo de investimento. Eu tenho o objetivo de obter maiores ganhos ao longo do tempo e ter uma renda passiva daqui a uns 10, 15 anos, isso no longo prazo. Então eu busco isso, eu tenho esse objetivo. Então eu tenho um perfil um pouco mais agressivo. E isso não significa que o meu perfil é melhor do que o seu, que é melhor do que o dele. Não existe isso no mundo dos investimentos. Você precisa colocar o seu pé, colocar o seu dinheiro onde você se sente confortável. É claro que, dependendo da situação, você vai correr um pouco mais de risco, mas também esteja confortável, esteja preparado onde você vai estar colocando o seu dinheiro. Não adianta você buscar maiores rentabilidades e não conseguir dormir direito à noite, pensando e preocupado se você vai perder ou não dinheiro. Eu não recomendaria isso. Então, o meu perfil é um pouco mais agressivo, eu consigo manter as oscilações da renda variável tranquilas para a minha carteira, eu não me preocupo muito com isso, eu busco apenas investir em empresas consolidadas, empresas de crescimento, que sejam de boa prática de governança, que tenham bons resultados, bons lucros, boas margens, que estejam em áreas de investimento solidificadas. Então eu busco essas empresas para compor a minha carteira. Cerca de 50% do meu patrimônio eu procuro investir em ações, especificamente ações brasileiras, na qual eu tenho 30% do patrimônio, ou eu busco ter, esse número. É um número ideal, é claro que dependendo do momento vai ter alguma variação, mas o ideal que eu procuro manter é esse valor. Então eu procuro 30% no Brasil e 20% em ações nos Estados Unidos. E por que eu faço isso? Primeiro, que eu não tenho todo o meu dinheiro investido no Brasil. Eu tenho uma parte, esses 20%, eu invisto diretamente lá nos Estados Unidos, através da corretora Avenue, então eu invisto direto e dolarizo a minha carteira. Por quê? Isso vai reduzir o meu risco país, o meu risco Brasil. Eu estou exposto a uma outra moeda, que é o dólar, que é muito mais forte que o real, e nos Estados Unidos são as maiores empresas do mundo. Lá a gente pode investir na Apple, no Facebook, Google, Amazon, Disney, enfim, várias outras empresas que podem compor a sua carteira. Então eu procuro ter 20% do meu patrimônio investido em ações nos Estados Unidos. E 30% eu deixo aqui no Brasil em empresas que são consolidadas, que vão me pagar bons dividendos e que estão em crescimento. E aí é um outro ponto importante. Dentro de cada classe de ativos de investimento, você também deve fazer uma diversificação. Então, por exemplo, no Brasil, esses 30% em ações, eu procuro dividir em vários setores. Então eu invisto um pouco no setor elétrico, no setor financeiro, no setor de bens e consumo, no setor de saúde. Então eu faço uma diversificação dentro das ações para que eu não esteja exposto apenas a um único setor. E isso ainda diminui o risco da minha carteira e faz ter maiores ganhos ao longo do tempo. Então eu procuro sempre ter um pouco de ações de cada setor, dependendo de um ou outro. Eu não me exponho tanto, e aí vai de cada um, vai de cada perfil, vai de cada objetivo, para que você consiga definir. Então os 50% está em ações e eu tenho 30% do meu patrimônio investido em fundos imobiliários. Eu procuro ter esse valor para que eu tenha rendimentos mensais recorrentes na minha conta. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuírem 95% do seu lucro a cada semestre. É isso que está na lei. Mas geralmente os fundos imobiliários eles distribuem esse lucro em cada mês. Eles fazem essa divisão por mês. Então os fundos imobiliários todo mês eles estão distribuindo os seus rendimentos. E aí dentro dessa categoria também de investimentos, eu procuro diversificar. Então eu tenho um pouco de investimento
em fundos imobiliários de tijolo, eu tenho em galpões logísticos, lajes corporativas. A gente vai ter as opções de fundos de papel, onde investe em CRI, CRA, são fundos que têm um risco maior, mas podem trazer um maior rendimento para o investidor. Então também dentro dos fundos imobiliários eu faço essa divisão. Então eu procuro ter 30% do meu patrimônio para que eu consiga ao longo do tempo receber os rendimentos desses fundos imobiliários e reinvestir e comprar mais cotas e mais cotas para que eu consiga aumentar o meu patrimônio ao longo do tempo. Então eu já tenho 50% em ações, 30% em fundos imobiliários. E aí eu faço mais duas divisões. 15% do meu patrimônio eu deixo na renda fixa. E aqui a renda fixa é apenas para compor a carteira e diversificar. Dentro da renda fixa eu não procuro ter muitas opções, tanto que eu tenho apenas uma, que é no Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, e que eu não busco rentabilidade. A renda fixa não é para você buscar rentabilidade, é apenas para você ter uma maior segurança dentro da sua carteira e dentro do seu patrimônio. Então eu procuro ter 15% em renda fixa e eu especificamente tenho no Tesouro Direto, que eu acredito que é a melhor opção para mim no momento. Os outros 5% do meu patrimônio eu procuro ter como reserva de valor. E esse tema é até um pouco polêmico no mundo dos investimentos, porque às vezes tem muita discordância se vale a pena, se não vale a pena ter. Alguns falam que a renda fixa consegue ser melhor do que o ouro, por exemplo, ao longo do tempo. Alguns gostam de investir em ouro, em Bitcoin, enfim. Tem essas discordâncias e você precisa ver se faz sentido ou não na sua carteira. Na minha carteira de investimentos, eu vi que fazia sentido eu ter essa pequena exposição como reserva de valor. E atualmente eu invisto apenas em Bitcoin. O Bitcoin é um ativo que ainda não se provou no tempo, ele tem uma existência muito menor, não dá nem para comparar essa questão com o ouro, mas eu também já estou me preparando para colocar um pouco de investimento nessa parte de commodities, no ouro e na prata principalmente, para compor essa minha carteira de investimentos em reserva de valor. Então, de repente, vale a pena você dar uma estudada e ver como que são as possibilidades de investimento nessa área. Com certeza, mais para frente, eu vou gravar outros vídeos explicando melhor sobre cada uma dessas classes de ativos. Vou explicar como que investe, vou investir na prática para mostrar para vocês. Esse vídeo foi somente para mostrar como que você pode fazer diversificação e por que você deve diversificar sua carteira. Não cometa o erro de ficar exposto apenas a um único ativo. É aquela velha frase, não coloque os seus ovos em uma única cesta, porque se a cesta cair no chão, você vai perder todos os seus ovos. A mesma coisa acontece no mundo dos investimentos. Se você coloca todo o seu dinheiro em um único ativo, em uma única classe de investimentos, se acontecer alguma coisa com essa classe, você vai perder todo o seu patrimônio. Então, diversifique, busque novas fontes de renda e que você tenha maiores rentabilidades no decorrer do tempo e que você tenha o seu patrimônio amparado e preparado contra as crises. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, para que a gente consiga levar o conteúdo de educação financeira para mais pessoas. Até a próxima, pessoal!